Oi pessoal, tudo bem? Estamos construindo algumas noções sobre a história pública a partir dos debates que essa comunidade de práticas tem provocado nas formas de produzir, difundir e consumir história. Nesse vídeo falaremos sobre possíveis confusões que podem ocorrer em relação ao termo público no nome história pública. Afinal, público faz referência a um espaço ou a um sujeito? Não há uma resposta única para essa pergunta, então vamos abordar as duas possibilidades, compreender público como espaço e também como sujeito. Comecemos, portanto, pela definição de público como espaço. O debate sobre o espaço público nas humanidades possui uma larga trajetória, que não será recuperada aqui. Citarei apenas algumas interpretações que podem nos ajudar a pensar a história pública enquanto produção, difusão e consumo. Portanto, devemos lembrar o espaço público como contraposição ao espaço privado, vinculado à privacidade. Público, assim, seria o espaço onde se é ouvido e visto, em que ocorre o compartilhamento, as interações e as relações sociais. Seria algo próximo à noção de comunidade, algo que já existia antes de nascermos e que sobreviverá depois que morrermos, como escreveu Hannah Arendt. É preciso que lembremos também que a ideia de espaço público é histórica e muitos autores no século XX dedicaram-se ao estudo das transformações ocorridas nesse espaço em função da modernidade da sociedade de massas, como Habermas e Richard Sennett. Com diferentes abordagens, esses autores estudaram a diluição ou desaparecimento das fronteiras entre o público e o privado. Sennett, por exemplo, constatou uma tendência de tratarmos em termos de sentimentos pessoais os assuntos públicos, que somente poderiam ser abordados a partir de certa impessoalidade e racionalidade. Mais recentemente, Anita Lucchesi analisou como as narrativas históricas têm sido produzidas, difundidas e consumidas no mundo digital, que foi nomeado de nova esfera pública. Um pequeno parêntese. As relações entre a história e a internet podem ser compreendidas como mais um desafio de se fazer, de se ensinar e de se praticar história no tempo presente. Não se trata de uma questão opinativa, de ser contra ou a favor da internet, mas aceitar criticamente as mudanças qualitativas que ela gerou no nosso campo e no espaço público. Por isso, devemos politizar o debate sobre as redes, evidenciando interesses e projetos, demonstrando que essa nova esfera pública não é neutra. Assim, pensar o público como um espaço de definição da história pública nos conduz a algumas problematizações. Qual a função das historiadoras e dos historiadores nesse espaço? Para respondermos a essa questão, devemos refletir sobre a nossa identidade como profissionais e sobre a nossa atuação como curadores, mediadores e produtores de conhecimento, agindo para a ampliação da consciência ou do conhecimento históricos e popularizando o saber. E como as historiadoras e os historiadores devem reagir às demais narrativas sobre o passado que circulam no espaço público? Essa pergunta divide opiniões e parece que o único consenso existente, que na verdade é uma constatação, é que nós, historiadoras e historiadores, não possuímos o monopólio da narrativa sobre o passado e nossa posição autoproclamada de juízes em relação a esses relatos é bastante problemática. Ainda mais se, em relação à história pública, estamos pensando em uma autoridade compartilhada na interpretação e na construção de significados. Cuidado, realizar essas problematizações não significa compactuar com o negacionismo ou relativismo, afirmando que toda narrativa histórica é legítima ou válida. Existem parâmetros científicos e éticos que todas e todos devem estar atentos na produção do conhecimento. Para terminarmos esse primeiro tópico, levando em consideração o que dissemos anteriormente, que o espaço público é o espaço do compartilhamento e debate e que nos remete às discussões sobre as funções profissionais e sociais das historiadoras e dos historiadores, será que toda a história não é sempre pública, como problematizou Renata Schettino? Bem, passemos à segunda dimensão de público na história pública, relativas aos sujeitos, ou seja, à audiência, e por consequência à recepção e apropriação da história. Muitos historiadores, como François Hartog e Fernando Nicolasi, têm ressaltado que existe um interesse social pelo passado, mas não necessariamente pela história e pelos historiadores. Esse interesse, que é bastante difuso, cria demandas sociais e expectativas, que podem ser mais ou menos cumpridas. Como nos lembra Nicolasi, se as formas de narrar a história de um historiador, de um professor ou de um youtuber são diferentes, elas também serão recebidas de formas variadas por seus públicos, porque as demandas e as expectativas variam entre essas categorias. Lembremos o que foi dito antes. A historiografia acadêmica e escolar não são os únicos tipos de história que circulam no espaço público, virtualizado ou não. Há narrativas históricas produzidas por outros sujeitos, somadas às memórias e ainda aos usos do passado, com fins ideológicos e propagandísticos. Existem diferentes fatores que influenciam na recepção e na apropriação da história pelo público. Aqui,
Nós, historiadoras e historiadores, devemos nos aprofundar nos estudos das áreas de comunicação, da educação e da psicologia para compreendermos melhor os múltiplos fatores que incidem nessa relação entre o historiador e o seu público, porque não se trata somente de conhecimento, mas também de comunicação e sentimentos. Poderemos, dessa forma, questionar sobre as posturas de adesão, rechaço e polêmica que muitas interpretações históricas suscitam, bem como as estratégias de convencimento e persuasão utilizadas pelos narradores. Acredito, portanto, que pensar o público da história pública como sujeitos seja importante para rompermos uma ideia de passividade quanto à nossa audiência. A recepção e a apropriação não são posturas passivas, e nosso trabalho é avaliado segundo critérios que muitas vezes não possuímos controle. A legitimidade do conhecimento também é conferida pelo público. Em uma conjuntura de disseminação de fake news e pós-verdades, interpretações históricas que contrariam sistemas de crenças e exigem dos sujeitos uma reorganização de suas identidades são cada vez mais rechaçadas. E o que podemos fazer a respeito? Primeiramente, compreender que a história pública não é uma via de mão única, não é um nós para eles, e essa consideração explicita o valor do compartilhamento e do diálogo, retomando a ideia de público como um espaço, como dissemos antes. Lembre-se da definição sugerida por Ricardo Santiago para essa comunidade de práticas: uma história feita para o público, com o público e pelo público, além da reflexividade sobre a história e o público. E depois, que devemos refletir como aprimorar a alfabetização histórica para dotarmos o público de maior criticidade em relação ao consumo de história. Em outras palavras, não podemos ignorar o público como uma faceta fundamental da produção do conhecimento histórico. Até a próxima aula!